Ótimo, ótimo. Ô Balbino, e o Jack? Acho que naquela aí não fala não, vou te mandar depois. Você ouviu aquela do Porque os Homens Devem Ler Mark Driscoll? Chegou a ouvir não? Acho que não. Eu ouvi uma do Jack com o pastor auxiliar dele, sobre Porque os Homens Devem Ler Mark Driscoll, John Piper e o Paul Walsh. Cada um é uma. E aí ele fala como que na igreja deles tem 16 mulheres grávidas. E todas as mulheres que são membros da igreja estão tendo engravidado. Eu falei que o Senhor me abençoe. Irmãos, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5. Vamos continuar. Mas isso aí é segredo nosso, Paulinho. Papo de homem, papo de homem. Papo de homem, né, Balbino? Vamos dar continuidade à nossa série Igreja Sem Paredes. Nós estamos na terceira temporada. Começamos semana retrasada. E nós começamos essa terceira temporada para falar sobre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, né? Decidi começar falando das viúvas. E aí, semana retrasada, 15 dias atrás, eu preguei sobre Deus, o defensor das viúvas, fiz um resumo do Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento fala a respeito da relação de Deus com as viúvas, dei uma pincelada a respeito do Novo Testamento, e hoje nós vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 3 a 16. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 3 a 16, e nós vamos ver como que Paulo orienta Timóteo, um jovem pastor, a como deve ser o tratamento da igreja com as viúvas, né? E nós vamos ver um pouco como que era a relação das viúvas na igreja no início dela. 1 Timóteo capítulo 5, verso 3 a 16 diz assim: Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo um motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, fale aos nossos corações nesta manhã, instrua-nos como igreja a respeito de como devemos tratar adequadamente as viúvas na igreja, Pai, de como devemos honrar as viúvas na igreja. Ensina-nos a como praticar essa palavra nos dias de hoje, para que possamos ser uma igreja que verdadeiramente se preocupa com as viúvas e que glorifica o Senhor através disso. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 3 lembretes básicos para introduzir.
e o tema hoje é Honre as Viúvas. Essa tradução da nossa Bíblia NVI, o verso 3 diz assim: trate adequadamente as viúvas, mas outras traduções traz honre as viúvas. Então eu tirei o título dessa pregação dessas traduções mais antigas, dessas outras traduções. Honre as viúvas. E o porquê você vai entender durante a pregação. Mas 3 lembretes básicos que a gente precisa entender. Primeiro, nós já pregamos em 1 Timóteo a respeito dos ricos, e eu repeti isso nas 2 pregações em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, Paulo diz assim para Timóteo, 14 e 15, escrevo-lhes essas coisas para que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja. O propósito do apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, que era um jovem pastor, discípulo dele, era instruir o apóstolo Paulo, como um jovem pastor, a respeito de como deveríamos nos comportar na igreja, de como deveriam ser os relacionamentos na igreja, na casa de Deus, que somos nós reunidos, como eu disse no início do culto. Então esse é o propósito. Por que eu estou lembrando disso? Porque o que Paulo vai falar aqui a respeito das viúvas é uma orientação que não só se aplicava para a igreja no início, lá na época do apóstolo Paulo e de Timóteo, como também se aplica a nós hoje. Então nós precisamos ler esses versos e entender que precisamos praticar essa palavra hoje. Amém? Segunda coisa, eu disse na semana retrasada, no resumo sobre a pregação a respeito das viúvas, que as viúvas fazia parte dos 4 grupos principais que eram vulneráveis no contexto social da época, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo, que são os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Esse é chamado de o quarteto da vulnerabilidade. Eles representavam os 4 principais grupos que, devido ao contexto social da época, e aí você entende a pregação da semana retrasada do porquê as viúvas eram os principais grupos vulneráveis com o contexto social. E lembrando aqui o que eu resumi semana retrasada, no contexto do Novo Testamento, e agora falando especificamente das viúvas, as viúvas na época de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos, elas eram oprimidas, elas eram exploradas pelas autoridades religiosas. Falei isso na última pregação, vocês vão lembrar. Jesus confrontou os líderes religiosos por explorar as viúvas. Jesus disse assim para eles: vocês devoram a casa das viúvas. E também pelo contexto e pelas palavras e parábolas de Jesus, nós entendemos também que as viúvas eram normalmente ignoradas pelas autoridades jurídicas, pelos políticos da época. Então as viúvas, olha para você ver, elas eram exploradas pelos líderes religiosos e eram ignoradas pelas autoridades políticas da época. Para a gente lembrar aqui o contexto das viúvas. E o terceiro ponto que está associado a isso, exatamente por esse motivo que desde o início da igreja, a igreja sempre, vamos dizer assim, ela tem uma citação do N.T. Wright, que é um teólogo, acho que inglês, não me lembro agora. Ele diz assim que em uma sociedade onde não havia um cuidado social, não havia política, quase nenhuma política social, né? O governo da época não cuidava dos vulneráveis e principalmente no caso das viúvas, a igreja desde o seu início adotou essas pessoas. Não só os pobres, como os órfãos, as viúvas, nós estamos vendo isso nessa série. A igreja desde o seu início, ela adotou os vulneráveis e ela passou a cuidar e a zelar por aqueles que ninguém zelava. E eu ainda vou tirar uma pregação só para dar exemplos do início da igreja, principalmente na época dos apóstolos e depois dos apóstolos. Os testemunhos históricos que nós temos de como que a igreja praticava isso, né? E o terceiro ponto para lembrar é que nesse contexto é que surgiu os diáconos. Lembra que eu disse isso? Atos capítulo 6 narra o início e o surgimento dos diáconos na igreja. E a palavra diácono significa servidor, significa servir, né? Aquele que serve.
Então, os diáconos na igreja, eles não surgiram porque a igreja precisava de alguém para ficar de terno, encostado nas paredes da igreja, quase que segurando as paredes para não cair, né? Ou para dar água para as pessoas. Não, os diáconos surgiram num contexto onde era preciso melhorar a logística da igreja. E qual logística? Especificamente a distribuição de alimentos diários na vida da igreja. E mais especificamente, por que surgiu os diáconos? Porque lá, se você ler Atos capítulo 6, algumas viúvas estavam ficando sem o alimento diário. Então olha o contexto. Havia na igreja uma distribuição diária de alimentos e que um dos principais grupos que se beneficiava dessa distribuição eram as viúvas. E na época, no período lá, como a igreja já era mais de 5.000 pessoas, se você estuda Atos dos Apóstolos, você vê isso, uma igreja com mais de 5.000 pessoas era fácil, né? Vamos dizer assim, e a igreja nascendo ali, né? Ainda se aperfeiçoando, as viúvas, algumas delas estavam ficando sem o alimento. E aí reclamaram isso para os apóstolos, que eram os líderes da igreja, e eles, para resolver o problema, instituíram o diaconato, né? Disseram para a igreja, escolham 7 homens sábios, e começou com os homens, né? 7 homens sábios, cheios de fé, e levantou-se os homens para não serem só eles os responsáveis, mas para liderarem e aqueles que iriam organizar a logística da igreja. E nesse texto de Timóteo você vai ver que, embora os homens começaram liderando esse ministério, né, o diaconato, você vai ver que não era apenas uma missão dada aos homens, e por esse texto vai ficar claro isso, nós vamos andar nele. Entendido? Vamos ao texto especificamente, né? Versículo 3, Paulo diz assim: ele diz para Timóteo, trate adequadamente as viúvas, ponto, vamos parar aí, trate adequadamente as viúvas. Como eu disse para vocês, nas outras traduções diz, honre as viúvas, honre as viúvas. Ponto número 1 que a gente já aprende aqui, só de nós termos esses versos relatando do tratamento de Deus com as viúvas, são verso 3 a 16, são 13 versículos. Só esses versos já seriam suficientes para a gente entender o ponto que eu tenho batido desde a primeira pregação sobre as viúvas. A pauta das viúvas era uma pauta da igreja. A igreja se preocupava em cuidar das viúvas. Era um assunto que era conversado, tanto que, relembrando de novo Atos 6, alguns reclamam, olha, as viúvas estão ficando, aí os apóstolos começam a conversar, como que a gente vai resolver esse problema, e etc, etc. Então, só nesse ponto, primeiro ponto, a pauta do cuidado com as viúvas era uma pauta que no início da igreja era uma das pautas mais importantes da igreja. Como nós vamos cuidar das viúvas? Tanto que aqui está o apóstolo Paulo escrevendo para discipular um dos seus discípulos, que era o jovem pastor Timóteo, que já estava pastoreando a igreja de Éfeso, e uma das coisas que Paulo coloca nessa carta é, trate adequadamente as viúvas, honre as viúvas. Ou seja, não esqueça do cuidado com as viúvas, jovem pastor Timóteo. E aqui, eu já relembrei para você, a orientação é para que Timóteo, então, ensinasse para a igreja, né? Eu preguei isso para vocês. A responsabilidade de Timóteo era ensinar a igreja o que Paulo estava ensinando ele. Então Paulo está dizendo para Timóteo, ensine a igreja a tratar adequadamente as viúvas. E por que a palavra honra? Por que eu escolhi a palavra honra? Porque eu disse também na semana retrasada, que a palavra honra na Bíblia, na maioria das traduções, o significado da palavra honra inclui não apenas respeito, que é algo que a gente já assimila melhor, mas a raiz da palavra, o significado original da palavra honra, também inclui recurso financeiro. Então, dentro dessa palavra honra na Bíblia, na maioria dos versículos, está incluído não apenas o respeito, a reverência, como também o apoio financeiro. E eu mostrei para vocês isso na semana retrasada. Eu citei o Mateus capítulo 15, quando Jesus, também confrontando os religiosos da época, Jesus diz assim para eles, olha, vocês estão falando para os filhos que se eles pegar uma oferta, que eles iriam ajudar os pais necessitados, e ele decidir ofertar na igreja, e aqui eu já vou
trazer para a linguagem de hoje, se vocês estão dizendo que se eles deixar de dar aquele valor para os pais e ofertar na igreja, eles estão livres de ajudar o pai. E aí Jesus disse assim para eles: e assim vocês estão anulando a palavra de Deus, porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Então olha para você ver, honra teu pai e tua mãe é o 5º dos 10 mandamentos. E está incluído dentro desse honrar o apoio financeiro, o recurso financeiro. Então nós vamos compreender, lendo os versos, que honrar as viúvas aqui não é apenas respeitá-las, como nós vamos ver no texto. Está incluído também o apoiar com recursos financeiros, em suprir as necessidades das viúvas da época. Então esse é o primeiro ponto. E como eu disse para vocês, citando o N.T. Wright, a igreja desde o seu início adotou os vulneráveis e ela assumiu a responsabilidade de cuidar daqueles que ninguém cuidava, daqueles que você vai ver, nem mesmo as famílias cuidavam e nem mesmo o governo estava nem aí para eles. Segunda coisa que nós encontramos no verso 3, olha o que diz: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Esse aqui, irmãos, é um ponto importante. E aqui você vai ver que esse é um dos pontos principais pelo qual Paulo está orientando Timóteo. Paulo diz assim: honre ou trate adequadamente as viúvas. Eu vou usar a palavra honra, tá? Para incluir tanto o respeito quanto o recurso financeiro. Paulo está dizendo: honre as viúvas que são realmente necessitadas. Aqui você vai ver que essa era uma preocupação de Paulo. Cuidar das viúvas que são realmente necessitadas. Então, nós vamos entender isso que a igreja não apenas tinha a responsabilidade de cuidar e suprir as necessidades das viúvas, como também a igreja deveria se preocupar em suprir as necessidades daquelas que realmente eram necessitadas. Em outras palavras, e isso é algo, irmãos, que as pessoas no nosso tempo hoje não entendem. E talvez uns textos como esse aqui desse quadrado na goela deles. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim: ao mesmo tempo em que devemos honrar, cuidar, suprir as necessidades das viúvas, não pode ser sem critério. Não pode ser sem critério. Por quê? Porque a igreja, irmãos, e aqui eu já vou ampliar essa aplicação. A igreja, um dos propósitos da igreja é ajudar e suprir e servir aqueles que ninguém serve. É o que nós estamos vendo nessa série. A série Igreja Sem Paredes é para a gente entender isso. O que significa a igreja servir a cidade. Amém? E principalmente os grupos vulneráveis, aqueles que às vezes não tem ninguém para ajudar. Só que, irmãos, contrário ao que alguns acreditam, até mesmo a forma como a igreja supre a necessidade ou serve as pessoas não é sem critério. A igreja tem critérios para ajudar as pessoas. A igreja não pode ser como, vamos dizer assim, você já viu aquelas pessoas que de tão boas são bobas? Já viu aquelas pessoas? Fulano é tão bom para os outros, ele ajuda tantas pessoas que às vezes as pessoas abusam dele. Alguém já abusou da sua bondade? Eu já fui abusado algumas vezes. Minha esposa, nossa Deus, enfim. Às vezes ela que puxa minha orelha: amor, você já está sendo bobo. Mas enfim, irmãos, isso é sério. A igreja, ela tem que ajudar as pessoas, mas não pode ser sem critério. E você vai ver que aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja honrar as viúvas, mas não é sem critério. É preciso haver critério. É preciso haver critério. E o porquê da ajuda às viúvas aqui? Você já entendeu pela pregação do domingo retrasados o contexto do porquê que normalmente as viúvas eram desamparadas. E um outro ponto aqui que eu não citei naquela primeira pregação. No contexto do Novo Testamento, quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, quando as pessoas criam no Evangelho de Jesus e se tornavam cristãs, em muitos casos, mas em muitos mesmo, a família deserdava os membros. Então, se os filhos se tornavam cristãos, os pais deserdavam ele.
Ou também acontecia de algumas viúvas, quando se convertiam ao cristianismo, o apoio que talvez elas tinham dos familiares, elas perdiam. Por quê? Porque elas já haviam se tornado cristãs. E esse é mais um dos motivos pelo qual a igreja, ela assumia essa responsabilidade de honrar as viúvas e de cuidar das viúvas. Pois bem, como eu disse, Paulo agora vai dar os critérios para ajudar as viúvas. Os critérios. Porque só nessa frase, as viúvas que são realmente necessitadas, a gente já entende que havia, no contexto da igreja, aquelas viúvas que, vamos dizer assim, não precisava tanto não. E Paulo, a partir agora do verso 4, ele vai dar os critérios para essa ajuda. Verso 4, ele diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então Paulo disse assim, honre as viúvas que são realmente necessitadas. Ou seja, tem que ter critério. E aí ele vai dar o porquê ele disse isso. Ele diz no verso 4, por quê? As viúvas que têm filhos e netos. Para aí. Na semana retrasada também eu dei uma pincelada nesse assunto. Desde o Antigo Testamento, é o quinto dos 10 mandamentos. Deus diz para os filhos, honra teu pai e tua mãe. E lembrando mais uma vez, porque eu gosto de repetir para entrar na sua cabeça. Honrar significa não apenas respeitar, como apoiar financeiramente. Então Deus disse, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e você viva muito tempo. O apóstolo Paulo em Efésios 6 vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento em que Deus prometeu dar algo em troca quando você cumpre esse mandamento, que é vida longa e que tudo dê certo na sua vida. Então, e lembrando novamente Mateus capítulo 15, quando Jesus confrontou os religiosos, dizendo para eles, vocês estão anulando a palavra de Deus, quando vocês dizem para os filhos que eles não precisam ajudar os pais, se o dinheiro que eles poderiam ajudar os pais, eles vão dar de oferta. Então, por quê? Resumindo, é responsabilidade, e é não só responsabilidade, mas um termo mais pesado para a gente entender, é mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, que os filhos honrem os pais, que os filhos honrem os pais com apoio financeiro, caso eles necessitem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se uma viúva tem filhos e netos, se uma viúva tem filhos e netos, é dever deles suprir as necessidades da viúva. Amém? Olha o que ele diz. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, e aqui estende não só aos filhos como aos netos. Às vezes os seus pais já morreram e os seus avós ainda estão vivos. Você tem a responsabilidade de honrá-los. Amém? Aí ele diz, se uma viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família. Tiago 1,27 diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Eu também resumi esse verso na pregação da semana retrasada. A palavra de Deus diz que a verdadeira religião, um dos sinais da verdadeira religião é cuidar das viúvas nas suas dificuldades. Por quê, irmãos? Por que que esse é um teste? Por que que essa é uma marca da verdadeira religião? E olha o apóstolo Paulo usando as palavras dele para dizer a mesma coisa. Paulo disse, se uma viúva ainda tem filhos e netos, que estes filhos e netos aprendam a colocar a religião em prática. É o que eu tenho batido na tecla. Essa série, ela é para que a gente entenda que nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Eu tenho dito isso com vocês, e a nossa reunião que nós começamos na terça passada, na terça-feira aqui de 7h30 a 8h30, é para a gente conversar a respeito da palavra de Deus.
Na terça-feira eu não vou pregar. Nós vamos conversar, todos vamos dialogar a respeito de quê? Como nós colocamos a palavra de Deus em prática. Então, por exemplo, o que nós vamos fazer terça-feira que vem agora? Nós vamos nos reunir aqui para quê? Para a gente conversar como que a gente pratica essa palavra. Como que a gente cuida das viúvas? Será que eu sou um filho que eu tenho desamparado os meus pais? Será que eu sou um neto que talvez poderia amparar os meus avós? Enfim, fecha parênteses aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, Tiago já disse que a verdadeira religião, ela produz o cuidado com os órfãos e com as viúvas, e Paulo está dizendo que se uma viúva tem filhos e netos, estes têm que aprender a cuidados da sua própria família. E por que isso é importante, irmãos? Por que essa é uma marca da verdadeira religião? Porque nós vimos a pregação da semana retrasada. Quando nós vemos como foi a pregação, o resumo que eu fiz, do que Deus fala a respeito do cuidado dele com as viúvas, como eu posso dizer que eu creio num Deus desse? Como que eu posso dizer que eu sou filho de um Deus desse? Um Deus que do início ao fim da Bíblia diz que Ele é o defensor das viúvas, que Ele ampara as viúvas, que Ele cuida das viúvas. Como eu posso dizer que eu creio num Deus, que o quinto dos 10 mandamentos é honra teu pai e tua mãe, e honrar é apoiar financeiramente? Como que eu posso dizer que eu creio num Deus desse, que eu faço parte da verdadeira religião, se na prática eu estou pouco me lixando para os meus pais, ou para os meus avós, ou para a viúva, no caso, que tem na minha família? É incoerente, né? Então, é o que nós já vimos aqui. E eu vou repetir. O que nós temos visto nessa série é que um verdadeiro relacionamento com Deus, ele vai gerar verdadeiros relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. É o símbolo da cruz, né, que resume isso. A madeira na vertical é a nossa relação com Deus. E a madeira da horizontal é a nossa relação com os outros. A cruz, o Evangelho, ele reconcilia ambos. Lembra da série da igreja? Quando nós somos reconciliados com Deus e a nossa relação com Deus ela se torna viva e verdadeira, isso vai gerar naturalmente uma nova relação com as pessoas ao nosso redor. Amém? E essa semana eu ouvi, foi quem? Não lembro se foi o pastor Diego ou o pastor Anzo, ou foi um outro pastor que eles estavam conversando, que uma cruz sem a madeira horizontal é um poste. Né? Ou seja, alguém que diz que tem um verdadeiro relacionamento com Deus e isso não gera um novo relacionamento com as pessoas ao redor, a religião dele é falsa. E, resumidamente, é isso que está dizendo tanto Tiago quanto Paulo. Paulo está dizendo, os filhos e netos que têm viúvas na sua casa, sejam seus pais ou seus avós, eles precisam aprender a pôr sua religião em prática. Eles precisam entender que crer no Deus da Bíblia é crer num Deus que se apresenta como defensor das viúvas. Amém? Então Paulo está dizendo, se uma viúva ela tem filhos e netos, então essas viúvas a igreja não precisa, como igreja, né, como um grupo geral, como uma grande família, se preocupar com ela. É aquela família, né, menor, é aquela família específica que tem que cuidar dessas viúvas. Amém? Vamos prosseguir. Aí ele diz assim, que aprendam a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Paulo diz que o cuidado que os netos e filhos têm com seus pais e avós é uma retribuição a todo o bem recebido por eles. Em outras palavras, o cuidado dos filhos e dos netos com os pais e avós é por gratidão e reconhecimento. Resumindo essas duas palavras, gratidão e reconhecimento. Gratidão por quê? Porque, irmãos, eu tenho 29 anos, tenho 28, vou fazer 29 em setembro, já estou adiantando aqui. Eu vou fazer 29 anos. Eu disse para minha mãe esses dias, a gente estava numa DR, eu e ela, e eu disse para ela, mãe, eu só sou o pai que eu sou hoje, e eu falo isso, e eu não acho que é soberba, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser um bom pai para o Nicolas e para os meus futuros filhos. Por que eu tenho certeza que eu vou ser um bom pai? Porque eu falei com a minha mãe, por causa da criação que a senhora me deu. Eu só tenho, vamos dizer assim, essa firmeza que eu tenho
e responsabilidade como pai de família por causa da criação que a senhora me deu. Eu só não sou um filho mimado que ainda fica dependendo da senhora, e às vezes até, vamos dizer assim, a nossa DR é essa, que às vezes ela fala que eu não ligo para ela, mas eu falei com ela, às vezes eu só tenho essa firmeza e essa base para mim poder viver a minha vida e de fato ter cortado o cordão umbilical, de qualquer coisinha eu não correr para a saia da senhora, por causa da criação firme e forte que a senhora me deu. Então, irmãos, se a minha mãe hoje passasse dificuldade, eu ajudá-la seria uma questão de gratidão e reconhecimento. Mas graças a Deus ela não tem necessidade, porque tem meu padrasto, né, e o Davi que ainda mora com ela. E a responsabilidade é deles que estão próximos. Amém? Então, mas caso acontecesse, seria por quê? Gratidão e reconhecimento. Como diz um treinamento antigo que a gente já participou, né, Gabriel? Quando eu ainda não sabia me limpar, quando eu ainda fazia cocô na fralda, quem me limpava eram os meus pais. Você está entendendo? Quando eu não sabia levar a colher na boca, quem me alimentava eram os meus pais. E também meus avós, né? Porque eu também cresci grande parte da minha infância com a minha avó. Então, resumindo o ponto aqui, e essa é uma ilustração, Paulo está dizendo, isso agrada a Deus, quando filhos e netos honram os seus pais e avós, é por gratidão e reconhecimento, por tudo que eles já fizeram. Irmão, não precisa ser crente para você entender que uma das coisas mais feias e horríveis do mundo, uma das maiores maldades do mundo, é filho e neto se rebelar contra pai e avô. Porque você não precisa ser crente para reconhecer de que se hoje você tem uma boa vida, é porque foram os seus pais e avós que te deram, que cuidaram de você. Estão entendendo? Prosseguindo. Então esse é o primeiro ponto de Paulo. Por que a igreja tem que ajudar as viúvas que realmente necessitam? Porque as viúvas que têm filhos e netos, a responsabilidade é deles. Amém? Segundo critério, outro critério que ele vai continuar dizendo aí, verso 5. Vamos para o verso 9 primeiro. Deixa eu introduzir isso aqui, o começo do verso 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas. Ponto, para aí. Olha o que a igreja no início dela tinha. A igreja já estava organizada na época do apóstolo Paulo e na época de Timóteo. A igreja já tinha uma organização tão grande que havia uma lista de viúvas que realmente eram necessitadas. A igreja criou uma lista para saber as viúvas que precisavam do apoio da igreja. É por isso, irmãos, que, deixa eu abrir esse parênteses aqui, tem muito tempo que eu não falo dos desigrejados. Eu aprendi a entender as razões pelo qual uma pessoa se torna desigrejada, para de frequentar e congregar numa igreja. Mas um dos motivos falsos que eles defendem o não congregar é que eles dizem assim, não, a gente não precisa dessa organização toda não, a igreja é orgânica, cada um na sua casa, todo mundo adorando Jesus e tal. Mas aí deixa eu usar essa palavra para dar uma aplicação. Imagina cada família crente vivendo o seu cristianismo dentro da sua própria casa. Não, na minha casa eu oro, na minha casa eu leio a Bíblia, eu comungo ali com meus filhos, de vez em quando eu encontro uns amigos que são crentes. Não precisa dessa igreja organizada não. Deixa eu te dizer, como que você pratica essa palavra de ter uma lista de viúvas para ajudar sem ter uma organização? Ah, não, mas aí a minha família vai fazer uma lista. Beleza, e a hora que você tiver na sua lista 20 viúvas que você conhece, sua família sozinha vai dar conta de ajudar as 20? Está entendendo? Então nós precisamos sim dessa organização da igreja, para que a gente pratique palavras como essa. Amém? Fecha parênteses. Então olha para você ver, a igreja tinha uma lista de viúvas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar que havia critérios para incluir uma viúva na lista. Vamos voltar aos critérios agora. Versos 5 e 6. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deixa eu resumir para você
o critério que Paulo está pontuando nesses dois versos? Assuste você ou não, mas um dos critérios para incluir uma viúva na lista da igreja é o estilo de vida dela. Ela vive uma vida santa, de santidade? Paulo está dizendo, a viúva que realmente é necessitada e desamparada, ela põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, a viúva que realmente necessita e está desamparada é aquela que não tem os familiares, não tem filhos e netos, não tem apoio do governo, porém, é uma viúva que vive uma vida piedosa, vive uma vida de santidade. Ela persiste dia e noite em oração e súplica. Ela persiste dia e noite em oração e súplica. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, avalie a vida, o estilo de vida que a viúva tem antes de incluí-la na lista. Olha o que ele vai dizer no verso 6. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Olha o que Paulo está dizendo. Pode ter viúvas na igreja, que mesmo fazendo parte da igreja, ela vive por os prazeres. Ela é viúva, perdeu o marido, e ao invés de viver uma vida em santidade, uma vida para Cristo, ela está vivendo para os prazeres. E Paulo está dizendo nas entrelinhas aqui de forma clara, não coloque essas na lista. Não coloque. Irmão, se a gente falar isso hoje em dia, se a gente na igreja hoje em dia fala que para a gente avaliar se alguém vai receber ou não a ajuda da igreja, a gente vai olhar a vida piedosa dela, e aqui abre um parênteses aqui. Aqui ele está falando de viúvas que são membros da igreja, amém? Que ouvem o evangelho, que são discipuladas, mas que ainda assim persistem em viver uma vida para os prazeres, amém? Porque, como eu tenho dito nessa série, nós não vamos servir apenas pessoas da igreja, também vamos ajudar pessoas da cidade. No que diz respeito aos que não são cristãos, o critério muda, porque não tem como a gente exigir que ela viva como um cristão deveria viver, porque ela ainda não conhece Cristo, amém? Fecha parênteses. Então, esse critério se aplica às viúvas da igreja. Então, Paulo está dizendo, dentre as viúvas da igreja, coloque na lista para receber ajuda apenas aquela que vive uma vida de santidade. Aquelas que vivem uma vida de prazer e não coloque, porque ela, apesar de dizer que está viva, ela está morta espiritualmente. Aí ele continua. Então, primeiro critério, o estilo de vida da viúva. Segundo, verso 9 e 10, ele diz assim, verso 9 e 10, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, olha a idade, tenha sido fiel ao seu marido, em outras traduções, esposa de um homem só, e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, que é receber pessoas em sua casa, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Segundo o critério do apóstolo Paulo, avalie o histórico da vida dessa viúva. Como foi a vida dessa viúva até que ela se tornasse viúva? Como é a vida dela? Como ela viveu? Como ela é conhecida? E aí Paulo, eu não vou entrar nos detalhes de cada um dos requisitos, mas Paulo diz assim, que ela tenha mais de 60 anos, até a idade a Bíblia nos concede, tenha sido fiel ao seu marido, ou mulher de um homem só, tenha sido reconhecido por suas boas obras. Essa viúva, ela pratica boas obras? Tais como criar filhos, ser hospitaleira, que é receber pessoas em sua casa, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar-se a todo tipo de boa obra. Em outras palavras, coloque na lista de viúvas que precisam receber a ajuda da igreja, uma viúva que ajuda as outras pessoas. Olha para você ver como que é a diferença. É uma viúva que, apesar dela ser necessitada, dela estar agora necessitando de ajuda, isso não impede ela de ajudar outros, porque de uma forma ou de outra ela está praticando boas obras. Então olha para você ver os critérios da palavra de Deus. Até para ajudar as pessoas nós temos critérios. Não é uma ajuda simplesmente por uma ajuda.
verso 11 a 15, diz assim, ele continua dizendo: não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. Olha o que Paulo está dizendo. Não aconselho a colocar as mais jovens, em outras palavras, menores de 60 anos. Por quê? Porque Paulo disse assim, elas costumam tornar-se ociosas. O que é a palavra ociosa? É sem fazer nada. E aqui há o contraste com a viúva que nos versos anteriores pratica boas obras, é hospitaleira, está ajudando os atribulados, entendeu? Então ele está dizendo assim, normalmente as viúvas mais jovens, elas ficam ociosas, elas não praticam boa obra nenhuma, elas não são ativas na vida da igreja, elas não ajudam ninguém, e além de ficar ociosas, se tornam fofoqueiras, andando de casa em casa, fofocando e tudo mais. E ele ainda coloca outra coisa, outro ponto principal, e nos dias de hoje ainda é mais verdade ainda, elas dão vazão aos seus desejos sexuais, e aí elas abrem mão do compromisso com Cristo. Porque o que está implícito aqui, irmãos? O que parece ser o comum e a orientação do apóstolo Paulo? Você se tornou viúva? Dedique-se então agora a Cristo, ao seu marido maior que é Cristo. Dedique-se a boas obras, a ajudar os outros. Viva para Cristo agora, o seu marido. Amém? Que Cristo seja o seu marido. Que ele seja o seu primeiro compromisso. Mas aí Paulo está dizendo assim, mas é comum a gente ver as jovens abrir mão do compromisso com Cristo. E aí elas se entregarem aos seus desejos sensuais. E aí elas se abrasam para querer casar de novo. Aí Paulo está dizendo, é melhor deixar elas casar então. É melhor deixar elas casar, que tenham mais filhos, etc, etc, etc. E aí Paulo vai dizer, porque algumas dessas, inclusive, já abandonaram a fé e estão seguindo Satanás. Elas já estão seguindo Satanás. Por isso Paulo diz assim, que essas casem para que não deem motivo para o diabo, para que não deem motivo para as más línguas falarem a respeito deles. Porque vocês sabem, irmãos, se uma pessoa de outra religião faz alguma coisa, ninguém fala nada, né? Mas se um crente faz, todo mundo fala. É crente que fez. Está entendendo? Ah lá, mas diz que é crente, né? Mas enfim, é o que Paulo está dizendo aqui. Vamos evitar para que nós para que a gente não dê motivo para que eles falem mal da igreja. Deixa eu ver meu tempo aqui, porque então vamos lá. Então, Paulo está dizendo, as mais novas, aconselho que casem de uma vez. Porque é melhor casar e já viver a sua vida certinha de casamento do que se entregar aos prazeres e acabar seguindo Satanás e o diabo. Próximo requisito. Verso 16 aqui, ó. Paulo diz assim, ó, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. E aqui o ponto que eu já disse para você. Olha o que Paulo está dizendo. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-la. Paulo havia dito que é responsabilidade dos filhos e netos ajudar as viúvas da sua família. E filhos e netos inclui tanto homens quanto mulheres. E aqui, mais especificamente, no verso 16, Paulo vai falar a respeito das mulheres cristãs. Acredito eu que mulheres mais maduras, talvez mulheres já casadas, amém? Paulo está dizendo, se uma mulher crente, cristã, tiver uma viúva na sua casa, que elas devem ajudá-las. Porque, irmãos, vamos aqui, até uma aplicação do Enter Wright, no livro dele sobre essa passagem. Ele diz assim, existe o apoio financeiro, mas às vezes a viúva não precisa apenas do apoio financeiro, porque o apoio financeiro, tanto homens quanto mulheres, netos e filhos, pode ajudar, certo? E aqui, por exemplo, também, nesse verso 16, inclui talvez as noras, né? A nora, né? A sua sogra, né? A avó do seu marido,
enfim, aqui é mulher no geral, não apenas as filhas e netas, mas aqui mulheres no geral. E por que isso é importante, esse verso 16? Porque às vezes a ajuda que a viúva está precisando é de um aconselhamento. Amém? É de um aconselhamento. É de, vamos dizer assim, de consolo, se ela tiver sido viúva de pouco. Então, nesse sentido amplo desse apoio, imagine um homem ir ajudar uma viúva, principalmente ela sendo mais jovem, uma viúva jovem. Não pode dar espaço para um entendimento errado ali, né? Nossa, fulano me consolou, né? Enfim, por isso que, nesse caso, Paulo está dizendo que as mulheres ajudem, que a prioridade para ajudar as viúvas é das mulheres. Por isso que eu disse para você, o diaconato surgiu com os homens liderando o diaconato e apoiando e sendo responsáveis pela logística do apoio às viúvas, mas aqui Paulo está orientando que também não era só algo dos homens, é um complemento, é um trabalho juntos, amém? É um trabalho juntos, onde as mulheres também ajudam as viúvas da sua casa. E olha o que Paulo diz para Tito. Tito também era um outro jovem pastor que Paulo deixou em uma outra cidade. E lá em Tito, capítulo 2, verso 3, não falando da viúva, mas só para complementar essa compreensão. Olha o que Paulo diz para Tito. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Novamente, Paulo ensina o pastor Tito para que Tito ensine a igreja. E olha o que Paulo está dizendo para Tito. Você, como pastor, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casas e serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então olha o que Paulo diz para Tito. Ensine as mulheres mais velhas para que elas ensinem as mulheres mais jovens. Não só, juntando os dois versos, não só a cuidar das viúvas e aconselhar as viúvas, como as mulheres mais jovens no geral. E, irmão, isso aqui é algo que nós temos que perseguir. É algo que nós precisamos perseguir como igreja. Precisamos e queremos ter uma igreja onde as mulheres mais jovens e mais velhas, ou as mulheres cristãs mais maduras, que não são novas convertidas, ensine as mulheres mais novas. Ou ensine aquelas mulheres que são novas convertidas, que creram e estão conhecendo o Evangelho agora. A quê? Paulo disse, a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, ou seja, a serem uma mulher sábia que edifica a sua casa, como diz Provérbios, a serem bondosas e sujeitas ao seu próprio marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E, irmãos, isso eu vejo que é algo que na igreja evangélica dos nossos tempos falta. Às vezes nas igrejas tem mulheres cristãs maduras, já, sabe, que são exemplos de mulheres cristãs, mas que não ajudam as mulheres mais novas. Estão entendendo? E nós precisamos criar uma cultura na igreja onde as mulheres mais velhas, quando vem uma mulher mais nova, seguir por um caminho pecaminoso ou errado, que não está de acordo com a vontade de Deus, seja na forma como trata o seu marido, como trata os seus filhos, ou como vive de maneira geral, essas mulheres têm uma responsabilidade e assumam a responsabilidade de chegar perto dessas jovens e chamar num canto e falar: vem cá, vamos ali no escritório da igreja ali, deixa eu conversar com você. Ô minha irmã, a sua postura na rede social não é de uma mulher cristã. Estou dando um exemplo moderno aqui. Ô minha irmã, as roupas que você veste não condiz com uma mulher cristã. Estão entendendo onde eu querendo chegar? E as explicações aqui são várias. Mas não vou estender não, senão a gente fica aqui. Final do verso 16 para a gente finalizar. Paulo diz: não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Paulo está dizendo que a igreja não seja sobrecarregada com as viúvas que têm a oportunidade de ter um outro apoio. Então Paulo está dizendo, se as viúvas têm filhos e netos, se as viúvas são mais novas e podem casar novamente, o pastor Anderson Silva e o pastor Jack dizem que os puritanos
que são cristãos do século, não lembro se é 17 ou 18, que eram reconhecidos pela sua vida piedosa, de santidade. Eles dizem que, às vezes, quando uma mulher ficava viúva, quando o marido morria, no velório, cristãos homens pediam a viúva em casamento. Olha para você ver. E isso não era um desrespeito, não havia maldade, sabe? Nossa, a viúva é um partidão, deixa eu já pular igual um gavião. Não é nesse sentido. É porque eles entendiam a orientação de Deus para cuidar das viúvas. E cristãos homens, em alguns casos, na época dos puritanos, no velório eles já pediam a viúva em casamento. Para quê? Para assumir a responsabilidade de cuidar daquela viúva. Mas, hoje em dia, a gente não tem nem lista para cuidar das viúvas, Enfim. Mas voltando, por que o apóstolo Paulo fala sobre sobrecarregar? Ponto número 1, irmãos, a gente sabe, os recursos da igreja são poucos, são pequenos. Amém? O recurso da igreja é pouco. Nós dependemos das ofertas da igreja. E às vezes, dependendo do número de viúvas, no nosso contexto é um pouco menor, Mas isso se aplica em outras questões, como eu vou falar daqui a pouco. Às vezes, a igreja fica sobrecarregada. Então, o que a gente puder estabelecer esses critérios, tem filhos e netos, então que eles cuidem. Porque aí vai sobrar para a igreja aquelas que realmente não tem ninguém. Amém? E segundo, irmãos, diante de uma frase como essa, aqui tem um apóstolo e um pastor preocupado com a igreja. Quando o apóstolo Paulo e Timóteo estabelecem esses critérios, não é porque eles são chatos, sabe? Não é porque eles são líderes nojentos, igual a gente tem hoje em dia. Não, que nós não vamos gastar dinheiro da igreja. Não, aqui está um apóstolo e um pastor que se preocupavam com a igreja. Por exemplo, em 2 Coríntios 11:2, Paulo diz assim para a igreja de Coríntios: o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que eu tenho que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Paulo dizia para as igrejas: o cuidado que eu tenho com vocês e o motivo pelo qual eu falo tudo isso e eu ensino tudo isso é porque eu tenho zelo por vocês. Eu me preocupo com vocês. Em Filipenses 2:20, falando sobre Timóteo, Paulo diz assim: não tenho ninguém como ele, falando de Timóteo, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Então, por que eu estou citando esses textos? Para mostrar que esses versos sobre as viúvas é um apóstolo e um pastor que se preocupava pela igreja, que deram a sua vida para viver em função de cuidar da igreja, de fazer a igreja funcionar e funcionar bem. Amém? De ver a igreja crescer de forma saudável. São pessoas que não eram pessoas que sentavam a bunda na cadeira, esquentavam a cadeira de domingo na hora do culto e iam embora, e durante a semana não estavam nem aí por causa da igreja. Eram pessoas que que diariamente se preocupavam com a igreja. E eles queriam ver a igreja funcionando e crescendo de maneira saudável. Amém? Por isso tem todos esses critérios. E esse zelo e essa preocupação é porque eles entendiam quem era a igreja. Eu finalizo com isso. Em Atos capítulo 20, verso 28, saindo da igreja de Éfeso, essa igreja para quem Paulo enviou Timóteo, e essa igreja no qual Paulo está falando a respeito das viúvas. Quando Paulo acabou de plantar essa igreja, depois de 3 anos, e Paulo foi embora, Paulo reuniu os líderes da igreja e disse assim para eles: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha a compreensão que o apóstolo Paulo tinha a respeito da igreja. A igreja é o rebanho que o Espírito Santo confiou aos pastores. A igreja, ela é aquele povo, é a igreja de Deus, não é a minha igreja, amém? Não é a minha igreja, é a igreja de Deus. A Crispacidade não é minha, Lucas, é nossa, é de Deus, amém? E segundo, Paulo entendia que essa igreja foi a igreja pela qual Cristo deu a vida. Quando Cristo estava naquela cruz, passando tudo o que passou,
Ele passou por causa dessa igreja. E é por isso que nós temos um zelo por ela. É por isso que nós nos preocupamos com ela. É por isso que nós decidimos dar a vida por ela. Por quê? Porque não é simplesmente um grupo. Não é um grupo de sócio-torcedor. Não é a torcida do Cruzeiro ou do Atlético. Nós estamos falando da igreja de Deus. Porque Cristo deu a vida. Uma igreja que é eterna. Eu estava conversando com os rapazes que trabalham comigo ontem, eles falando que é sócio-torcedor do Flamengo e do Galo. Um paga 50 por mês, o outro 119 por mês. E eu fiquei pensando, eles estão se dedicando, e um deles, quarta-feira passada, foi lá no Rio de Janeiro ver o jogo, com o joelho machucado e tudo mais. E olha para você ver, deixa eu te dizer, existem pessoas que fazem isso por um time de futebol, que quando Jesus voltar vai acabar. Ou se o pessoal entrar em dívida lá, acaba. E amanhã ou depois ninguém lembra mais. Mas deixa eu te dizer, eu escolhi ser sócio torcedor da igreja. Por quê? Porque a igreja é eterna. Porque Cristo pagou o preço por ela. E ela é eterna. Como diz uma canção, essa nossa comunhão como igreja vai invadir as portas da eternidade. Nós começamos a ser igreja aqui, mas continuaremos a ser igreja na eternidade quando Cristo voltar. É por isso que nada mais cativa o meu coração do que a igreja. Amém? Fique de pé. Nós vamos celebrar a ceia agora para lembrar o que Cristo fez por nós. E que hoje, nessa manhã especificamente, que ao participar do corpo e do sangue de Cristo, não lembre de você agora, de forma individual. Eu quero que ao celebrar a ceia neste momento, enquanto a gente coloca aquela música novamente, que você pense que esse corpo e esse sangue que Cristo deu naquela cruz, não foi apenas por você individual, mas foi pela igreja como um todo. Amém? E que você possa, que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração uma responsabilidade pela igreja. Lucas, mas é só pastor que tem responsabilidade pela igreja. Não, você acabou de ver aqui que homens que eram diáconos, que não eram pastores, e Paulo disse que as mulheres cristãs, ele não falou que tem que ser a pastora, não falou que tem que ser diácona, que tem que ser obreira, não. Ele falou mulheres cristãs, que vocês cuidem das viúvas e das mulheres mais novas. Irmão, eu como pastor tenho responsabilidade de pregar, de ensinar. Você como mulher cristã tem responsabilidade de cuidar também da igreja. Seja aconselhando as mulheres. É por isso que na linha que nós seguimos não existe pastora. No sentido de ser a líder principal da igreja. Mas isso não significa que as mulheres não pastoreiam, sabia disso? Porque todas as vezes que você, mulher mais velha, cristã madura, estiver aconselhando uma mulher mais nova, ou cuidando das viúvas, você está pastoreando a igreja de Cristo. De uma maneira diferente da minha, mas você está pastoreando e cuidando da igreja de Cristo. Por isso, o fato de uma mulher não ser pastora com terno e um microfone na mão não significa que ela é menos importante na igreja de Jesus. Amém? 5 pontos para finalizar. Primeiro, uma das questões cruciais para os cristãos ainda é aprender a conciliar o apoio à sua própria família e o apoio à igreja. Uma das aplicações dessa palavra. Nós ainda precisamos aprender como cristãos a como conciliar, ajudar a nossa própria família e ajudar a igreja como um todo. Porque como o apóstolo Paulo disse, aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que os que não creem. E Jesus repreendeu os pastores da época dele por falar com os membros da igreja que eles não precisavam ajudar a família se a oferta era para a igreja. E o que a gente tem isso hoje em dia é brincadeira, né? Então a gente precisa aprender a equilibrar o cuidado com a nossa família e o apoio à igreja. E aqui eu estou falando de apoio financeiro. Segundo, um dos maiores abusos religiosos ainda é levar os crentes a desprezar a sua própria família em nome da obra de Deus. Terceiro, muitos na igreja moderna não sabem lidar com os critérios da ajuda que a palavra de Deus estabelece. Muitos hoje em dia são crentes mimimi. Nossa, tem critério para ajudar? Irmão, tem, porque a palavra de Deus estabelece critérios. Quarto, vivemos num contexto cultural onde as viúvas têm uma vida um pouco diferente da época. Amém? Hoje em dia é raro, vamos dizer assim, viúvas que quando o marido morre elas não têm nada. Amém? Então a gente precisa aprender, nos nossos dias de hoje, a como praticar e cuidar das viúvas.
E por último, eu acredito que esses critérios, eles se aplicam na ajuda a outros grupos de pessoas na vida da igreja. E é sobre isso que nós nos propomos a terça-feira, de 7h30 a 8h30, conversar, para que a gente aprenda a como colocar isso em prática. Coloca a sua mão no seu coração. Na verdade, enquanto eu desligo aqui a transmissão, pegue aqui, você que é batizado, o suco não, né? O vinho e o pão, para que a gente possa cear, e eu vou colocar a canção para que a gente possa cear o Senhor nesse momento.